Já. E em meio a muita folia mesmo, nós do Literalmente resolvemos fazer um vídeo especial de carnaval. Como especial de carnaval? Mas pra você que não gosta de carnaval, você que gosta de carnaval, você que gosta do feriado, que é mais importante, nós resolvemos selecionar 2 livros cada uma para você ler durante o carnaval. Eu acabei de derrubar um pouco. Ok, aí quando você ouve falar livros para ler no feriado, você pensa o que seriam livros para ler no feriado. Então, nós viemos trazer para vocês livros que têm uma leitura mais rápida, mais leve, mais fluida, que você consegue terminar em questão de horas ou até em questão de minutos, é brincadeira. Então, eu trouxe um livro para vocês de uma autora que eu gosto muito, Um Caso Perdido, que é da Colleen Hoover. Esse livro ele vai contar a história da Sky. É uma adolescente de 17 anos que ela é educada em casa por sua mãe adotiva. No seu último ano, ela decide ir para a escola justamente quando a sua melhor amiga viaja para um intercâmbio na Europa. E a Sky, apesar dela não frequentar a escola, ela já é muito falada na cidade, ela é muito conhecida pelos adolescentes lá da área, porque ela é pegadora. Ela adora sair com os carinhas, ficar com os carinhas, dormir com os carinhas. E aí isso causa uma má fama nela, ou seja, ela vai começar a ir pra escola sem a melhor amiga e ainda tendo essa fama. A Sky é uma garota que ela se vê nessa necessidade de ficar com vários carinhas porque ela nunca sentiu nada por nenhum desses caras, nem emocionalmente, nem sexualmente, nem fisicamente. Então ela sente essa necessidade de ficar com eles no desespero de sentir alguma coisa. Até que aparece o lindo Holder, ela conhece ele no supermercado e acaba rolando uma atração, uma química, tanto dela quanto dele. E o Holder, ele é um bad boy, ele tem uma fama de violento, ele ficou um tempo fora da cidade e acabaram dizendo que é porque ele tinha ido pra prisão e ele já tinha batido num carinha na escola. E ele acaba ficando muito obcecado por ela porque ele acha que ele conhece ela de algum lugar. Ele tem essa coisa na cabeça dele que ela lembra alguém pra ele. Enfim, gente, eu amei muito esse livro. Eu devorei esse livro em um dia só. Apesar dele ter quase 400 páginas, é uma leitura muito rápida. A narrativa da Colleen, ela consegue ser muito rápida. E apesar do que eu falei aqui, você pode imaginar, nossa, que livro bobinho, um livro adolescente. Mas não é, porque aqui dentro da história existe algo maior, sabe? Um drama assim que é pesado. Ele me pegou de surpresa, eu só não dei 5 pra esse livro porque eu fiquei muito surpresa mesmo com o que aconteceu aqui, eu não esperava. E eu fiquei muito impactada com aquilo e eu terminei o livro aos prantos porque eu não sabia o que pensar. Ele é narrado pela Sky, mas tem também um outro livro que passam todos os mesmos acontecimentos na visão do Holder. E existe também um spin-off, que é da melhor amiga da Sky. Então, esse livro é muito, muito, muito bom. E coloquem ele na lista, se vocês tiverem oportunidade, na lista do carnaval, que vocês vão ver que além de ser uma leitura muito rápida, é uma leitura muito intensa. A minha segunda dica de livros bem rapidinhos pra vocês é A Seleção. Esse é o primeiro livro de uma série de 5 e eu confesso que eu li os 3 primeiros livros em 4 dias porque eles são muito rápidos e são muito viciantes. Esse livro aqui é uma distopia, a história se passa nos Estados Unidos futurístico, né, que já se chama Ileia. Essa Ileia apresenta uma sociedade dividida em castas. É assim, a primeira casta pertence à família real e algumas pessoas da nobreza, ou seja, aquelas pessoas mais ricas do reino. Já as últimas castas vão ficando aquelas pessoas que têm a descendência, que são de famílias mais miseráveis. A nossa protagonista, ela se chama America Singer e ela pertence a uma das últimas castas, ou seja, ela é realmente muito pobre. Em Leia existe uma espécie de seleção para escolher qual vai ser a futura esposa do futuro rei, ou seja, o príncipe primogênito. E aí o príncipe Maxon já está na idade de casar e é feita uma seleção.
São selecionadas 35 mocinhas de todos os reinos, de todas as castas, para irem para o castelo, conviverem com o príncipe e ele selecionar qual vai ser a sua futura esposa. A América, claro, a nossa protagonista, ela acaba tendo que ir para esse castelo, ela é uma das selecionadas para a seleção e ela vai muito contrariada porque o coração dela já tem dono, ela já é apaixonada por um rapazinho. Só que esse rapazinho, ele é de uma casta ainda mais pobre do que a dela. E aí ela se vê obrigada a ir porque ela pensa na família dela, porque indo lá para a seleção ela vai ter a oportunidade de ajudar a família dela e tirar todo mundo da miséria. Bem, esse livro, como vocês puderam perceber, ele é uma espécie de conto de fadas. É um livro muito fofinho, tem uma leitura muito rápida, muito leve. Apesar de ser uma distopia, você não vai encontrar aqui muitas questões políticas, disputas de terra e etc, que normalmente nós encontramos nas demais distopias. Esse aqui tá mais pra um conto de fadas mesmo, coisinhas fofinhas, românticas e tal. E só que tudo isso, aliado à escrita leve, à escrita gostosa, envolvente da Kiera, faz com que seja uma leitura muito rápida, então acaba que a gente devora os livros e nem percebe, depois fica sentindo falta dos personagens. Então essa daqui é a minha segunda indicação pra vocês lerem nesse carnaval. Então, gente, eu procurei buscar alguns livros que eu ainda não tinha falado aqui no canal. É um pouco difícil, né? Porque quando a gente gosta muito de um livro, a gente quer falar todo o tempo dele. Mas o primeiro livro que eu escolhi foi 3 Coisas Sobre Você, que eu li recente, li esse mês, por indicação da Li. E, meu Deus, eu amei esse livro. É muito fofo, gente. E ele vai contar a história da Jess. A Jess, ela perdeu a mãe recente. Sempre essa história de perder a mãe, né, gente? Mas, enfim, não dá pra mudar muita coisa. E ela perdeu a mãe e ela se muda pra casa da madrasta dela, nova esposa do pai dela. E ela tem que começar a se adaptar ali naquele novo ambiente, nova escola e tudo. E isso foi muito difícil pra ela. A princípio, quando ela se muda pra casa da madrasta, ela não consegue conversar com o pai dela anda evitando ela, digamos assim, e ela não tem uma boa convivência com a madrasta e nem com o pseudo-irmão dela, que é o filho da madrasta. Então ela se vê ali sozinha, sem ter com quem conversar. Ela vai frequentar a escola e tudo, e ela é muito diferente de todas as pessoas dessa escola. Por quê? Ela é toda despojada, usa calça jeans, tênis e blusa xadrez, sendo que todas as outras menininhas se vestem tipo, combinando uma coisinha num dia, outra coisa no outro, sainha. Sabe aquela sainha de prega e tal de colegial? Tipo isso, assim, elas são todas bem arrumadinhas. Enquanto a Jess, não, ela é o oposto de tudo isso. Então ela fica meio que não se situando ali naquele lugar. Até que ela recebe um e-mail de ninguém. Sim, é um anônimo. E ele manda mensagem pra ela, um e-mail, dizendo que ele vai ajudar ela a se adequar ali naquela escola, que ele vai dar dicas, que ele vai dizer com quem ela pode falar, com quem ela pode fazer amizade, todas essas coisas. Só que a Jess, ela fica meio assim se ela vai aceitar isso ou não, e depois ela acaba gostando muito do ninguém. E eles começam a conversar muito, todo dia, ela fica pedindo dica, eles já acabam falando como foi o dia e tudo. E, gente, eu adoro livros que tenham essa conversa virtual, de e-mail ou mensagem ou qualquer outra coisa, eu gosto muito, é muito engraçado. E nesse livro não é diferente, é muito divertido, e essa protagonista também é muito estabanada e tudo mais. Só que ela quer descobrir quem é esse ninguém. E juntamente com isso, ela vê que talvez ela esteja gostando desse ninguém que ela nem sabe quem é, mas também ela gosta de um menino na escola dela, que é o chamado Ethan, que ele é todo diferentão, sempre usa a camisa do Batman e tudo mais, e ele tem uma banda de rock, e ela fica ali entre ninguém, Ethan, ninguém. Só que ela não sabe quem é ninguém, então é nisso que a gente vai ter que descobrir lendo esse livro. E, gente, muito bacana, a narrativa é excelente, tenho certeza que você vai ler ele muito rapidinho em um dia nesse carnaval. Minha segunda indicação é do livro de suspense, acho que não é considerado terror, Nevermore. Enfim, gente, isso aqui. Aí vocês vão me dizer, nossa, Pamela, você vai indicar um livro dessa grossura? Não, calma, gente, a narrativa é super leve e a fonte não é pequenininha. Estão vendo? Dá pra ler super rápido. Esse livro vai contar a história da Isobel. Ela é uma líder de torcida que vai ter que fazer um trabalho da escola com o Varyn, não sei, gente. E esse rapaz, ele é todo diferentão. Ele só usa preto, ele é bem dark, sabe? Ele usa delineador, então todo mundo fica meio, ei, né?
perto dele. Então ela vai ter que fazer trabalho com ele em dupla. E ela não quer muito isso, e os amigos dela também ficam ali, tu vai fazer trabalho com ele, tudo, tenta se sair disso, mas ela não, eu vou fazer trabalho, vou aceitar esse desafio aí. E aí que ela vai conhecendo mais um pouco do Varyn, e ela vai fazer trabalho com ele e vai descobrir que ele, assim, ele é uma pessoa legal, apesar de diferente, e que ele é bem peculiar. Ele faz alguns desenhos, ele tem um caderno onde ele escreve coisas. E deixa eu ressaltar, gente, esse trabalho que eles vão fazer é sobre o Edgar Allan Poe. Então, a partir desse momento que eles começam a fazer o trabalho do Edgar, coisas macabras começam a acontecer. Porque o livro é narrado por ela, então você sabe o que está acontecendo com ela. Então ela fica ali sem saber se é por causa do Varyn, se tem alguma coisa a ver com ele, ou tem a ver com o trabalho. Esse livro mistura os contos O Corvo e A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe. Deve ter algum outro que eu não tenha lido e não tenho conhecimento, mas ele faz toda essa pegada, e ele também fala um pouco da vida do Edgar, como foi que ele supostamente morreu. Foi a vida dele, né, enquanto ele estava vivo, escrevendo e tudo mais. E ele também tem umas pegadas, assim, um pouco de suspense e terror, assim, pesado, que eu confesso que fiquei com medo. Porque ele trabalha um pouco do universo paralelo, de o que é real e aquilo que é pesadelo. As pessoas entram num pesadelo, assim, é uma coisa muito sinistra. Mas, calmem, eu não gosto muito de livro de terror e eu consegui ler, então você também vai conseguir se você está com medo disso, tá? Então eu indico muito esse livro, gente, muito bacana. Já tem o segundo volume, já li, porém o terceiro ainda não foi lançado aqui no Brasil, e isso é muito triste, mas, por favor, siga a indicação, leiam. Bom, gente, carnaval pra mim é sinônimo de alegria, então eu escolhi livros que eu consegui dar algumas risadinhas e que eu achei muito divertidos. E a minha primeira indicação é Garota Encontra Garota, da Meg Cabot, ou Cabot, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela. Mas esse livro faz parte de uma coleção de 3 livros, que é a coleção Garotos, mas não tem problema você ler eles separados, porque a história não é contínua, então é bem aleatório. E eu tenho só esse livro aqui, pra falar a verdade, da coleção. E ele conta a história da Kate Mackenzie, que é uma menina que tá vivendo um período de merda na vida dela, porque tem um monte de coisa errada acontecendo. Pra começar, ela namorava com um carinha chamado Dale há 10 anos e ela queria dar aquele passo a mais finalmente na relação e ele não queria. Então ela saiu de casa e ela foi morar na casa de uma amiga, que é a Jen, e ela dormia no sofá da Jen, né, enquanto ela tava procurando um lugar pra ela morar. Só que a Jen quer ter um filho e ela e o marido vivem naquele período, né, cheio de hormônios e tal. E ela se sente super desconfortável de estar lá, mas ela não tem dinheiro pra pagar uma casa pra ela. Pra completar, o Dale fica enchendo o saco dela o tempo todo, porque ele tem uma banda de rock. O nome da banda dele é I'm Not Making Any More Sandwiches, que seria algo como Eu Não Estou Fazendo Mais Sanduíches. Ele é bem ridículo. E ele vive atrás dela porque ele quer ficar com ela, mas na verdade não porque ele gosta dela, mas porque ela dá inspiração pra ele escrever as letras das músicas da banda, e ela também ajuda ele a resolver os problemas da banda. Então ele vive atrás dela deixando recado e tal, e ela sempre dando fora nele. Como se não bastasse tudo isso, ela trabalha pra uma mulher insuportável que ela chama de TPM, que é a tirana perversa e malvada, que ela é diretora do RH. E ela não suporta essa mulher, ela é muito fresca, vive pegando no pé dela. E pra coroar todos os acontecimentos péssimos da vida da Kate, essa chefe dela, né, que é a chefe da RH, pede pra Kate demitir a funcionária mais querida da empresa onde elas trabalham, que é a senhora Lopes, que trabalha com a comida, né, no refeitório e tudo, e ela é apaixonada, assim, por todo mundo, e todo mundo é apaixonado por ela. E a Kate demite ela. Né? E depois disso, chega uma intimação pra Kate, porque ela foi processada pela senhora por uma demissão injusta, e é quando tudo realmente desmorona pra ela. Aí, essa mulher, né, que é a chefe, que é a TPM, ela contrata um advogado para defender tanto a Kate quanto a empresa, né, da acusação da senhora. Só que ela quer contratar o noivo dela, e o noivo dela não pode, porque tá envolvido, né, emocionalmente com alguém da empresa. Então ele chama o irmão dele, né, para defender a Kate, que é o Mitch. E o Mitch é aquele tipo de cara, assim, insuportável, cheio de si, que se acha o máximo. Então a Kate de cara não se dá com ele. Ele é muito pateta, ele usa gravata de personagem de desenho animado e parece que não tá nem aí pra nada. Só que aos poucos ela começa a reparar que ele tem um sorriso muito bonito, depois ela começa a reparar que ele tem um corpo todo definido. E aí as coisas começam a desandar cada vez mais na vida dela. Esse livro é muito diferente porque, assim como a Pam, eu gosto muito de livros com relações virtuais. E aqui não tem parágrafos seguidos, tipo contando a história em primeira ou em terceira pessoa.
Ele é todo formado por cartas, por e-mails, por inscrições em diário, por recadinhos de geladeira, recadinhos em secretária eletrônica, enfim. Ele é todo formado assim, todo nesse molde. Tem até bate-papo no chat do trabalho. É muito divertido porque você vai montando a história por meio dos e-mails que são enviados. Às vezes é meio confuso porque não tem como você saber quem tá falando com quem, tem que ficar vendo o destinatário do e-mail e tal. Mas é bem legalzinho, é bem divertido, eu dei umas boas risadas com ele e eu recomendo muito pra vocês lerem no carnaval. Ele é grossinho, tem 400 páginas, mas passa super rápido. Bom, minha segunda indicação é o Projeto Rose. O Projeto Rose conta a história do Don Tillman. Ele tem 38 anos, ele é professor de genética e ele tem uma vida extremamente bem cronometrada e programada. Ele tem tudo definido, desde as refeições, para ele não ter estragos de comida nem de tempo, até a programação dele do dia, o horário que ele pratica Aikido, o horário que ele vai trabalhar, o horário que ele vai jogar o lixo para fora de casa, enfim, tudo é extremamente cronometrado. Só que ele já tá com 39 anos e tem uma coisa só que falta na vida dele, que é uma mulher. Ele quer casar, ele quer ter uma esposa, mas ele tem critérios extremamente altos e ele precisa que a mulher perfeita se encaixe na vida dele e na rotina dele. Então ele acaba desenvolvendo o projeto Esposa e ele faz um questionário enorme, cheio de coisas em que as mulheres candidatas, né, a esposa, tem que responder. Enfim, são coisas assim bem específicas que ele precisa para se sentir bem com ele e com a futura esposa, né? Então, um dia entra uma mulher louca na sala dele, que é a Rose, e ele acha que ela foi uma das candidatas, né, do projeto, e ele acaba convidando ela pra sair, e a partir daí ele acaba se envolvendo em algumas coisas da vida dela, né, que ela tá numa pesquisa também pra descobrir coisas sobre o passado dela, e eles acabam se envolvendo um com o outro, e o projeto Esposa vai ficando pra trás, porque a Rose simplesmente não se encaixa em nenhum padrão desse que ele tá procurando, né? Ela fuma, ela é vegetariana, ela chega atrasada pra tudo. É um livro bem engraçadinho, eu gostei. A Keila não gostou dele, mas confie em mim. Eu já vi várias opiniões positivas sobre ele. Tem uma continuação agora, que é o Efeito Rose, e eu ainda não li, mas eu tenho certeza que se vocês pegarem pra ler, vocês vão gostar. Então eu recomendo bastante também. Bem, o meu primeiro livro é um livro pra quem quer fugir do carnaval mesmo, porque é mais oposto de alegria, festivação e etc. É este, que é o Misery do Stephen King. Esse aqui eu escolhi por ser muito fluido, eu acho assim que é o livro que eu li mais rapidinho do King. Ele conta a história do Paul, que é um escritor de romances, que tem como protagonista uma mesma mulher que é a Misery, e ele está cansado de escrever sobre a Misery, ele quer se aventurar em novas coisas e tudo, então ele resolve matar a Misery como o último livro pra acabar logo com isso, e ele começou já até a escrever um outro livro que ele vai lançar. Só que ele vai entregar, ele bebe muito e tal pra comemorar, e ele vai pra entregar o manuscrito, né, pra carinha da editora, e ele sofre um acidente. Quando ele acorda, ele dá de cara com uma mulher que fala que tá lá pra ajudar ele, que ela é enfermeira e que ela é a fã número 1 dele. Então o decorrer do livro é o Paul com a Anne, que ele descobre que ele vai descobrindo aos poucos que ela não é tão sã assim. Então você vai acompanhando a forma como o escritor vai colocando aos poucos a tensão, em que você fica pensando assim, mas eu amo a Anne ou eu odeio a Anne? Ou, porque assim, é muito interessante a forma como o autor, ele brinca com as duas personalidades, tanto do Paul quanto da Anne, em que você odeia e ama os dois, assim, de formas diferentes. O livro é super fluido, como eu já falei, é muito interessante. Eu fiquei pensando muito em mim como leitora e com o meu sentimento com os autores que eu gosto muito, que quando eles escrevem algo que eu não gostei tanto assim. Eu recomendo muito pra quem quer começar a ler o autor. Então, assim, que oportunidade maravilhosa é usar o carnaval pra conhecer um cara tão legal como é o Stephen King, e começando com um livro super maravilhoso dele. Bem, o segundo livro que eu coloquei é o Queda dos Reinos, que é o primeiro de uma série. Esse livro aqui, ele é fantasia, só que é uma fantasia mais jovem. Então, ele é muito interessante pra quem quer começar a ler livros desse gênero e não quer pegar uma fantasia muito pesada. A escrita da autora é muito fluida também, é muito leve. Ele é cheio de magia, cheio de situações, cheio de... tem romance, tem batalhas, tem guerras, tem situações políticas. Então ele foi um livro que quando eu li, eu fiquei muito viciada, porque eu queria ler todo instante. Eu até lembro que eu escrevi na minha resenha que eu ia no banheiro e queria ler ele. Eu andava um pouquinho, eu queria ler ele.
eu pensava se tinha televisão e queria ler ele, então quando eu pensei sobre um livro que seja viciante pra ler em um feriado, eu pensei na hora nele. Ele conta a história de 3 reinos, em que tem 4 protagonistas, 2 de um reino, os outros um de cada, então você tem uma visão geral sobre aquela sociedade toda, e de cada ponto, cada lado de cada guerra política, que tem a questão de que a magia aqui foi esquecida, foi deixada de lado, então assim... é cheio de profecias. Enfim, foi um livro que eu gostei muito. Eu dei na época que eu li 4 estrelas pra ele, mas ele é um livro totalmente viciante, em que você fica querendo mais. E eu, inclusive, vou aproveitar o meu carnaval pra ler o segundo, porque mesmo eu tendo lido esse livro em março do ano passado, eu gostei tanto na época que eu fiquei com medo de pegar logo a continuação e me decepcionar. Então, estou empolgada também. Então, comece também essa série. Então é isso, gente. Essas foram as nossas dicas de livros pra vocês lerem no carnaval e aproveitarem a folia aí dentro do quarto de vocês. Ignorando o mundo, né? Mas tudo bem, igual a gente. Por favor, não esqueçam de deixar aquela curtidinha para nos ajudar. Comentem também quais os livros que vocês vão ler ou os livros que vocês já leram, caso você assista esse vídeo só depois do carnaval. É verdade. E se você assistiu antes, comenta aí qual livro desse que a gente mencionou você já leu, se você gostou de algum, qual você pretende ler desse que a gente indicou. E É isso, tchau!